Bom dia, Brasil. Bom dia, América. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, você que já está comigo em alguma parte desse planeta Terra. Eu só quero saber aonde você está. Aonde está chegando essa live? Comenta aqui a cidade para eu saber aonde está chegando essa live. Vamos lá, já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Deixa eu consertar aqui para ser eu estou torto. Tá. E aí, gente? Tudo bem? Vamos que vamos, mais uma sexta-feira, mais um dia. Olha, Luanda, Angola, olha onde está chegando essa live, que bênção. Em Luanda, na Angola. Muito bom, hein? Que legal. Deus é fiel. Deus é fiel. Deixa eu compartilhar aqui, eu vou compartilhar para os amigos. Se você puder compartilhar também, que hoje eu tenho um assunto muito interessante, muito importante. Eu vou falar, olha, nação eleita, oh glória, regras para oratória. Hoje eu vou falar aqui um assunto para líderes. Vamos lá. Aonde está chegando essa live, hein? Quero saber a cidade. Olha aí, Floresta, Piauí, Bombinha, Santa Catarina. Já me falaram que essa cidade é muito bonita, hein? Barretos, a Glauciane de Barretos. Meu amigo Júnior, da Filadélfia. Quem mais? Valdineia, Paz do Senhor, Ayala, do Rio de Janeiro. Quem mais está comigo? Compartilhando aqui a live. Compartilhando a live. Vamos lá. Deixa eu colocar o link aqui para as pessoas entrarem. 10 horas da manhã nos Estados Unidos, meio-dia no Brasil. Olha que legal, o pessoal da França, Juvenal Filho, lá de Paris, Valparaíso, Mogi Mirim, São Paulo. Quem mais, hein? Quem mais? Deixa eu ver aqui aonde mais, hein? A Glauciana ligadinha na live. A Keila, South Carolina. Uai, Keila, eu achei que você morava aqui. E eu sempre achei que a Keila morasse aqui em Inderfield, Keila. Deus abençoe, Keila. Um abraço na família, no maridão, todos vocês. Cidade de Livramento, em Brumado, na Bahia. Olha, Campo Grande. A Jaque está aqui também, Tiago Rodrigues. Aonde está chegando essa live, hein? Pode comentar aí onde está chegando essa live. Hoje eu vou falar aqui sobre algumas regras da oratória para quem é líder. Palhoça, Santa Catarina, que legal. Palhoça, Santa Catarina. Mudei, pastor, tem 8 meses, obrigada. Ah, querido, então você mudou, você está em South Carolina, está um pouco longe agora, hein? 10 horas, 8 horas daqui, né? Dê um abraço na família, Keila. Deus abençoe vocês muito. Olha, a Carla de São Paulo, a Fânia de Tocantins, a Eli, lá de Manaus, Lucas de Cametá, estado do Pará. Que bênção. Muito bom, muito bom. Gente, que bom, já estamos juntos. Olha, a Sônia de Curitiba. Quem mais? A Euseni de Camocim, no Ceará. O Douglas de Senador Canedo. Minha mãe mora em Senador Canedo. A irmã Elita no trabalho, mas está assistindo. A Cláudia de Ariquemes, em Rondônia. A Ranei, né, de São Luís, do Maranhão. Muita gente, que bênção. Espírito Santo, a Eliane de Espírito Santo, que bom. Gente, hoje eu quero falar de um assunto, estamos na semana ainda falando sobre o nosso treinamento para liderança, para os líderes. O treinamento já está liberado na plataforma, os 2 cursos. Nossa, gente, agora que eu vi que minha blusa está amarrotada, hein? Meu Deus, é porque eu saí, de manhãzinha estava uma neblina e a blusa estava enrolada. Do jeito que eu peguei e fui. Vamos lá. Olha aí o pessoal da Espanha.
O Oscar Herrera, da Espanha, muito bom. Deus abençoe. Gente de perto, gente de longe, né? Muito bom. Hoje eu quero falar sobre algumas regras para oratória, para você que é líder, para você que está na frente de departamento, para você que está na... Olha, alguém conhece minha mãe aí, que legal. Pastor Sérgio Araújo. Que bênção. Então eu quero falar sobre algumas regras para a oratória, você que é líder, e eu acredito que essas regras vai ser muito importante para você que está na frente de um grupo, na frente de pessoas, está na igreja, algum departamento. Eu quero falar sobre 3 regras importantes para a oratória. Olha, a Cláudia colocou aqui, eu comprei o curso, obrigado, pastor, por se preocupar com a igreja. Amém, Cláudio? Muito bom, está gostando do curso? Gostou do curso? A Vânia de Carapicuíba, São Paulo também, Deus abençoe. E eu quero falar sobre essas 3 regras da oratória. Se você quiser participar comigo digitando ou anotando, talvez seja muito importante para você o que eu vou falar aqui, dessas 3 regras. A primeira regra da oratória que você precisa ter é falar em pé para ser visto. A primeira regra da oratória é falar em pé para ser visto. Então, a questão de você levantar, de ficar em pé, ela fala muito de autoridade e posicionamento. Uma vez que você chegar numa ambiência, numa igreja, que você chegar numa rede, numa família, vamos usar mais o formato de igreja, né? Vou pegar o de igreja aqui. Você chega numa igreja e aí o pastor fala, e você é obreiro, e você é líder, eu estou falando para líder. Então, se você é líder, se você é obreiro, se você é o líder do GC, líder de varões, líder de alguma coisa na sua igreja, aí você foi visitar outra igreja, e aí durante a apresentação, o pastor da igreja local, ele pega o microfone e vai falar, olha, hoje nós estamos recebendo aqui o irmão José. O irmão José é líder de homens lá da igreja de baixo. Qual que é o posicionamento do irmão José nessa hora? O irmão José precisa levantar. Então, quando você levanta, você está mostrando para o público quem que é essa autoridade que está sendo referida no altar. Alguns só abanam a mão, uns não fazem nem sinal, mas isso fala muito sobre posicionamento, sobre autoridade, sobre reconhecimento. Então, se você entrou na ambiência da igreja e o pastor ou treinamento e alguém falou, olha, a gente está recebendo hoje aqui o irmão José. E, quando ele falar irmão José, você já levanta. Quando você levanta, você está falando, eu sou esse cartão de visita. Essa pessoa sou eu. Eu estou aqui. Eu sou esse. Você está mostrando para o público quem que é aquela autoridade que está no meio da igreja naquele momento. Então, primeiro ponto é você manifestar após falar o seu nome, para mostrar quem que é essa autoridade que o líder da igreja, o líder que está dirigindo o culto, está se referindo. Segunda coisa, eu vou falar as 3 aqui. Eu queria que você anotasse as 3 coisas que eu vou falar, que talvez seja muito importante para você, que vai ser líder um dia, que vai dirigir um departamento, que vai estar na frente de um trabalho. 3 regras muito importantes para a oratória. Primeiro, falar em pé para ser visto. Segundo, falar alto para ser ouvido. Terceira, falar pouco para ser aplaudido. Vamos lá? Falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. O Jonathan está perguntando, cadê os cursos? Jonathan, o curso está na minha biografia, o link está na biografia. Terminando a live, você pode entrar lá na biografia, tem o link, só clicar já vai direto para o curso. Já está liberado os 2 cursos que eu estou dando para líderes e para obreiros, para capacitar obreiros e líderes no ambiente com pessoas, gestão de pessoas, né? Para a igreja, para tudo. Então, 3 regras da comunicação. Fala em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Fala em pé para ser visto. Você está num grupo de crescimento, um GC, uma célula, um pequeno grupo.
Você pode ficar sentado com eles? Pode, mas quando você levanta, você está trazendo autoridade para você. Quando você levanta, você está trazendo a atenção para você. A Brenda colocou aqui, ó. Pastor, tenho aprendido muito através das lives, tenho aberto muito a minha mente. Que bênção, Brenda. Compartilha aí, divulga para as pessoas. Vamos alcançar o número máximo de pessoas, criar um exército aqui com a mente renovada em Cristo. Então, se você está no grupo de crescimento e aí te deu autoridade, te deu a oportunidade para falar, você pode levantar. Isso, a Glauciane já digitou aqui. Ó. Obrigado, Glauciane. Ela colocou, falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Então, aí você levanta para falar no meio do grupo, no meio da reunião. Agora, você precisa falar alto para ser ouvido. Agora, você tem que entender o equilíbrio. São três situações. Três situações. Falar baixo, falar alto e gritar. Você tem que identificar o que é falar alto, o que é falar baixo, o que é falar alto e o que é gritar. Se você fala baixo, as pessoas não te escutam. Se você fala na medida que as pessoas estão ouvindo, que é o que a gente está colocando aqui, falar alto para ser ouvido, as pessoas vão te ouvir. Se você grita, fica deselegante. Então, se você grita, dá um ar de soberba, dá um ar de superioridade sobre as pessoas. Você pode criar uma barreira entre você e o liderado. Então, a melhor coisa para uma reunião, você falar para ser ouvido. É você perguntar, gente, vocês estão me ouvindo? Quem está aí no fundo, está me ouvindo? Posso continuar? Então, é você ter o comando e você perguntar para as pessoas se elas estão ouvindo o que você está liberando de quem tem o comando, que é você. E terceiro ponto da regra da oratória é falar pouco para ser aplaudido. Isso aqui vale para os pregadores. Gente, pregar bem não é pregar muito. Grave isso aqui, ó. Pregar bem não é pregar muito tempo. Tem pessoas que pregam 20 minutos e deixam um desejo enorme. Ele sai com 20 minutos e ele deixa um desejo no público, tipo de eu quero mais, eu quero receber mais. O público fica assim, já está indo embora. Tem pessoas que falam 15 minutos e quando ele entrega o microfone, ele deixa no ar um desejo de já acabou, queria mais. Por outro lado, tem gente que fala 1 hora e se torna cansativo. Tem gente que fala 1 hora e enfada o público, cansa o público, fala nada com nada. Tem gente que fala 1 hora e aí o conteúdo dele era para 25 minutos. Então ele fica 25 minutos entregando o conteúdo e mais 25 minutos, como diz lá em Goiânia, na cidade que eu sou, ele fica enchendo linguiça. Enchendo linguiça é um termo que você fica jogando palavra com palavra, mas sem nexo uma coisa com a outra. A Eliane perguntou, qual o tempo propício de ministração? Eliane, para a igreja, geralmente pelo tempo litúrgico que tem nas igrejas, vai de 30 minutos a 40 minutos. Tem igrejas que vai te dar 1 hora. Depende o culto, depende o evento. Mas, em via de regras, no geral, 30 minutos. E se falar menos, grava uma frase que eu vou dizer aqui. Eu queria que alguém digitasse aqui, por favor. Grava essa frase que eu vou falar aqui para todos nós. Pega essa frase. Se tratando de pregação, de culto, de tempo, grava essa frase. O menos é mais. Às vezes, o menos é mais. Pode memorizar isso aí. Pode até digitar aí. O menos é mais. Olha a Vanusa para você ver. Ó. Ela colocou aqui. O meu pastor é tão dinâmico na palavra que eu ouço 1 hora sem cansar. Ele entendeu. O pastor da Vanusa entendeu como dominar a oratória com a palavra, com tudo. Então você vê, tem pregadores, preletores, palestrantes, que você senta, fica 2 horas ouvindo ele e não cansa. Eles quebram o gelo, são dinâmicos, brinca com o público, traz o público para eles.
Agora tem pessoas que eles falam 40 minutos, parece que foi uma eternidade. Então, pregar bem não é pregar muito. É isso aqui, ó, que a Fânia colocou. Não é pregar muito. Primeira coisa, tem que ter conteúdo. Você vai falar sobre Davi e Golias. Você estudou sobre Davi e sobre Golias? Você orou na palavra? Porque a palavra, a pregação, você tem que entender que elas são colunas, é um ecossistema, como se fosse um ecossistema, uma coisa ligando a outra. Não adianta você ter muito conhecimento se não tem graça de Deus. E também não é tão interessante você ter muita graça se não tem conhecimento. Quando a Bíblia fala cresça em graça e cresça em conhecimento, é um equilíbrio. Se você faz um bom sermão, mas não ora por ele, não ora nele, não consagra o sermão, aquele sermão vai ficar mais no formato de uma palestra entregue para um público. Agora, quando você prepara um sermão, o texto, o esboço, né, e aí você ora no esboço, você pede para Deus te dar graça, para o Espírito Santo te dar graça no esboço, para o Espírito Santo capacitar você naquela manhã, naquela noite. Aí uma coisa acontece, junta a graça com conhecimento. A pior coisa que tem é você subir para falar sem ter conhecimento e sem ter preparo de causa. Por isso que você vai ver muitos ambientes religiosos, pessoas que vão dar uma palavra no altar, no púlpito, e aí eles pegam o microfone e eles fazem uma salada mista. Eles começam lendo Gênesis, aí depois já passa para o sermão lá em Apocalipse, aí fala de Jesus, aí fala de Davi. Ele faz uma salada, não tem cronologia, não tem uma linha cronológica racional do texto. O pano de fundo da mensagem não tá claro, não tá entendido. O Jonathan colocou um negócio aqui, e eu vou comentar sobre isso. Foi até bom o Jonathan colocar. Hoje nós temos um perigo muito grande, muito cuidado com o que eu vou falar aqui. Ó. Qual que é o grande perigo? É o famoso, os esboços feitos pelo chat GPT. O chat GPT é uma ferramenta muito boa que você pode usar para muitas coisas. Mas quando se fala de chat GPT para o altar, você tem que tomar cuidado. Porque o chat GPT ele vai deixar pregadores preguiçosos. O chat GPT ele vai fazer com que pregadores param de buscar, de ler Bíblia. Ele vai fazer com que pregadores não vai ter tempo mais para ler. Para que ele vai ler se tem um chat que faz para ele? Então, a tendência é que o chat vai esfriar muitos pregadores na fé. Escuta o que eu estou falando aqui. Vai formar robôs de altar. Vai formar batedores de cartão espiritual. A pessoa não vai ter conhecimento. Ele vai memorizar a mensagem. A pessoa não vai ter mais tempo para buscar, para abrir Bíblia, para fazer como antigamente, papel, caneta, rascunho. Não vai ter isso, porque já tem um chat. Ah, pastor, para que eu vou fazer isso se eu já tenho um chat que faz para mim? Né? Então, o que o cristão não pode perder? Eu vou falar de novo as 3 regras da oratória, para quem chegou depois. E as 3 regras da oratória são: falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Amém? Anotou aí? Olha, eu uso o chat GPT, mas como ferramenta de apoio, não como sustentação do meu esboço. Se o meu esboço for sustentado tudo pelo chat GPT, o meu cérebro vai gostar. O meu formato vai apaixonar por isso. Daqui a pouco eu vou precisar de Bíblia para quê? Vou comprar livros para quê? Eu vou ler para quê, se eu tenho quem faz tudo para mim? Então, o perigo da nossa geração é levantar oradores, pregadores, palestrantes que vivem refém totalmente do chat GPT. E vou falar uma coisa para você. Chat GPT não traz unção. Chat GPT não traz graça de Deus. Chat GPT não traz autoridade do céu sobre a sua vida. A pessoa pode ficar um ótimo orador com o chat,
mas ele não vai ter graça de Deus. O chat não substitui a oração. O chat não substitui o jejum. O chat GPT, ele não substitui o tempo do secreto, do quarto fechado com Deus. Então, pregador, quem é palestrante, quem é líder, quem está na frente de um trabalho na igreja, você é obrigado, não é favor, você é obrigado a ter seu tempo com Deus. Ah, pastor, mas agora eu tenho umas ferramentas novas. Se você não tem tempo com Deus, devolve seu cargo na igreja. Você está ocupando o cargo de alguém que poderia fazer melhor do que você. Sabe, o perigo é a gente formar líderes pela metade, líderes feito à coxa. Esse curso que eu fiz, que está disponível na minha biografia, eu falo um pouco sobre isso. Quem assistiu o curso sabe lá do que eu vou falar. Sabe do que eu falei melhor. Tem uma parte do curso que eu falo sobre isso. Que depende, eu não vou dar spoiler aqui para a pessoa comprar o curso, para a pessoa assistir o curso, mas lá no treinamento eu falo, se você é líder e não aceita ser confrontado, não tem vida com Deus, não aceita ser direcionado, você não pode ser líder não, meu filho. Você não pode ser líder não, minha filha. Não, líder tem que aguentar o chacoalhar, líder tem que aguentar o tranco, líder tem que estar preparado para os embates da vida. Líder tem que estar preparado quando o pastor chamar a atenção, quando o líder chamar a atenção. Se você é líder e não suporta o confronto, o chacoalhar, a chamada de atenção, volta para o banco e fica como membro. No treinamento eu falo sobre isso. O que é membro, o que é servir e o que é líder. Membro, ele está no banco, ele chega no culto, participa do culto, vai embora, ninguém envolve com ele. E está ótimo, está normal. Servo é um nível antes da liderança. É aquele que faz de tudo um pouco na igreja. O servo é aquele que varre, limpa, põe uma cadeira, tira uma cadeira, ajuda na água, limpa o banheiro, joga o saco de lixo fora. O servo. O líder é outro nível. O líder é o escudeiro. As pancadas vêm primeiro no líder. Pastor, vou sair da igreja porque essa igreja chama muito a minha atenção. Você é líder? A atenção que está chamando é para melhorar? Aceita. Aceita que dói menos. Existem correções que Deus usa o seu líder para corrigir você. Existem correções que Deus está usando o seu... Eu vou falar um negócio aqui, eu quero que você memorize isso. O pastor que Deus colocou na sua vida não foi para ser teu amiguinho e teu coleguinha. O pastor que Deus colocou na sua vida foi para tirar de dentro de você tudo aquilo que você tem e não sabe. Por isso que o seu pastor às vezes te confronta, chama a tua atenção. Pensa comigo. Pensamento psicologia reversa. Pensa comigo, psicologia reversa. Eu sou pastor. Essa garrafa é meu liderado. Se eu quero, olha só. Olha aqui. Se eu quero que essa garrafa melhore, eu vou deixar ela quietinha ou eu vou chamar a atenção dela? Eu vou chamar a atenção dela. Gente, quem quer crescer é cobrado. Quem quer crescer tem tarefa. Se eu quero que essa garrafa cresça, se é minha liderada, eu vou cobrar dela, eu vou exigir dela. Eu vou chacoalhar ela. Vou chacoalhar ela. Por quê, pastor? Porque eu quero que ela desenvolva. Nós temos uma regra na nossa igreja, que eu sou pastor aqui do sul da Flórida, aqui na cidade de Deerfield, nossa igreja Shalom Church, Flórida. Pastoreio há 3 anos nessa igreja abençoada para brasileiros. E tem uma regra de liderança aqui. Qual que é a regra de liderança? O líder de patamar para chegar a pastor, aqui na nossa igreja, tem que saber de tudo, de tudo. Tem que saber como que funciona o Kids, tirar lixo do banheiro, varrer o chão, levar água para o altar, arrumar a cadeira. Líder tem que saber de tudo. Pastor, mas ele não é pastor? É. Mas a gente está treinando pastor aqui para ser líder. Não estou treinando pastor para pegar microfone e vir falar dia de domingo só. Eu não quero pastor de performance. Eu quero líder de excelência. Pastor de performance chega. Não, aqui não. Na Shalom não. Vai congregar em outro lugar. Não vai dar trabalho para mim aqui não. Som daqui. Aqui eu quero treinar pessoas. Quero capacitar líderes para crescer com excelência. Se não aguenta o confronto, não aguenta a direção, não aguenta o que a gente está querendo passar para crescer,
Então volta para o banco, tem que ser membro. Então, os obreiros que a gente está treinando aqui, para capacitação pastoral, ele pega a cadeira, ele monta a mesa, ele varre chão, ele tira lixo do banheiro, ele faz tudo um pouco. Por quê? Porque um dia, quando ele for dirigir uma Shalom em algum lugar nos Estados Unidos, ele não pode ser pastor só para chegar e dirigir o culto. Ele vai ter que acender a luz, tem que saber onde que é a saída de emergência, tem que saber onde que está o papel higiênico, onde que está o sabonete do banheiro, tem que saber onde que... Senão a gente fica formando líderes Nutella, desculpe o termo. A gente fica formando líderes para ter performance. E o grande problema de muitas igrejas hoje é que nós temos líderes de performance. A gente não... São muitos liderados feitos à coxa, feitos no facão, feitos só para um formato, sabe? E é o que o Jonathan colocou aqui, ó. O líder que quer crescer na igreja, ele tem que ser eletricista, encanador, jardineiro, zelador, pedreiro. Aqui na igreja eu coloco quadro na parede, eu varro o chão, eu vou para fora receber o povo. E é tão... Olha, existe uma liderança que chama... Líderes, ouça o que eu vou dizer. Existe uma liderança que chama-se liderança espelhada. Qual que é a liderança espelhada? É aquela que eu pego a pessoa e eu trago ela para perto de mim. Então ela está comigo. Então, qual que é a regra da liderança? Vamos lá, qual que é a regra da liderança? Se você quiser anotar isso aqui, eu falo isso aqui no curso. A regra da liderança para ensinar alguém. Eu faço, ele vê. Depois, ele faz, eu vejo. Depois, a gente faz junto, nós fazemos juntos. Depois, ele faz e eu saio de cena. Olha a regra de ensino para a liderança. Eu faço, ele vê. Depois, ele faz, eu vejo. Depois, a gente faz junto, nós fazemos juntos. Depois, ele faz e eu saio de cena. Existe a liderança, amém, Keila? Amém, Fânia? Então, existe a liderança espelhada. Qual que é a liderança espelhada? Vou dar um exemplo de prática que eu estou vivendo aqui. Eu peguei alguns adolescentes e jovens da nossa igreja e eu falei para eles, eu quero que vocês me acompanhem lá na porta, dia de domingo. Vamos receber as pessoas na porta do lado de fora. E eu falei para eles, coloca o colete, pega o guarda-chuva. Quando as pessoas chegarem no carro, nós vamos falar para eles assim, ó, bom dia, a paz do Senhor. Eu vou te acompanhar até na porta. Que Deus te abençoe muito hoje. Só isso que vocês vão falar. Gente, foi 2 domingos fazendo isso com eles. Eles pegaram. Tem domingo que eu não estou podendo ir para a porta, eles vão lá. Pastor, pode fazer ou o senhor vai ajudar nós? Eu falo, não, pode ir lá fazendo, daqui a pouco eu vou. Eles conseguem fazer sozinhos. Não tem como você tirar leite de pedra. Então, a liderança espelhada é aquela liderança que você pega, se você sabe abrir garrafa, e o jovem do seu lado não sabe abrir garrafa, traz ele para perto de você. Traz ele para perto de você. Abre uma garrafa intencional perto dele. Puf! Daqui a pouco, você pede ele para abrir uma garrafa. Fala para ele, abre essa garrafa para mim. Ah, eu não sei. Não, eu vou te ensinar. Você vai forçar a tampa, abre e gira. Então, a liderança espelhada é aquela que você é intencional em tudo. Traz a pessoa para perto, ensina com calma, com clareza. Por quê? Para quando você cobrar dela, você ter base e motivo da cobrança. Como é que eu vou cobrar do jovem o seguinte? Você não sabe abrir garrafa? Você não sabe abrir uma garrafa? Gente, mas nem tudo que é fácil para você é fácil para o outro. Abrir garrafa pode ser muito subjetivo. Eu posso nunca ter aberto uma garrafa na vida. Então, para você que tem experiência, no seu conceito racional, é fácil. Para quem nunca teve experiência, é difícil. Então, quando eu cobro de alguém que não foi ensinado, o negligente não é ele, sou eu. O errado não é ele, o errado sou eu. Outro exemplo prático da nossa igreja. A nossa mídia. Chegamos na igreja, não tinha mídia na igreja. Tirava foto no celular, uma coisa aqui, outra coisa ali. Começamos a treinar a mídia. Transmissão ao vivo. Mexer no telão. Programa, Rolyrics. Hoje, graças a Deus, tem gente até demais na mídia que sabe fazer tudo. Um domina o telão, o outro a câmera, o outro a transmissão ao vivo. Fica gente sobrando. Pastor, o que é isso? Levou tempo. Não foi do dia para a noite, levou tempo. Amém, Keila?
Amém, Ronaldo? Então, o que a gente tem que entender? Ninguém colhe de semente. Grava essa palavra. Ninguém colhe de semente. Se você é líder, você está plantando, você está querendo colher de semente, ninguém come semente. Primeiro você planta, depois vem a estação certa, depois cresce, vem a estação certa, depois que vem a colheita. Vou falar uma coisa para nós aqui, não assuste que eu vou falar. Cultura de igreja, cultura para a igreja, estabelecer uma cultura para uma igreja, não é de domingo para segunda. Geralmente leva de 3 anos a 5 anos. Não assusta não, é isso mesmo. Sabe qual que é o maior desafio do líder dentro de uma cultura? Pega isso aqui, gente. O maior desafio do líder dentro da cultura. Aqui está o meu liderado. O maior desafio do líder na cultura é isso aqui, ó. É você tirar a crença que ele carrega para estabelecer uma crença nova sobre ele. Por isso que é bom trabalhar com o novo convertido. Porque ele está aberto ao novo. Ele não tem vícios religiosos com ele. O novo convertido não vai falar assim para você: ah, da igreja que eu vim fazia isso. Ah, na igreja que eu estava fazia isso. Não, o novo convertido, ele está aberto ao novo. Então, você pode fazer o teste. Eu já fiz o teste aqui. Por isso que eu gosto de investir mais em jovens na igreja. Porque os jovens, ele tem vigor, ele tem mente aberta. Eu invisto em todo mundo, mas a questão de mídia, tecnologia, coisas práticas e rápidas para a igreja, a gente investe mais em adolescentes, jovens, crianças. Eles pegam tudo mais rápido, sem questionar uma crença que eles não carregam. Então, se você põe uma pessoa que trabalhou na mídia de uma igreja, quando ele for trabalhar na sua mídia, numa cultura nova, ele vai ter ou resistência ou vai levar tempo para aprender o novo. E se ele não tiver coração ensinável, quem vai sofrer é você. Vai ter que ficar batendo na tecla com ele. Você vai sofrer com ele. Não vai sofrer não, você vai ter desafios com ele de falar para ele: não, irmão, não é a tecla B, é a tecla A. E vai ficar falando: não, mas na minha igreja era a tecla A que funcionava. Irmão, então volta para sua igreja. Na sua igreja era assim, aqui é diferente. Alguém perguntou do curso aqui, ó. O curso está liberado aqui na minha biografia. Só você clicar no link. Tá? Clica no link, tem 2 cursos. O Tesouros Bíblicos, que eu falo sobre conhecimento bíblico, e o curso que eu estou falando agora sobre capacitação pastoral para liderança. Então, gente, liderar a gente, é você ter jogo de cintura. É você ser flexível. Amém? Tá comigo aí? Pastor Ricardo perguntou sobre o curso. Tá aqui no meu... Tá na minha biografia o link. Você pode clicar lá depois. O link está liberado para venda já, o curso. R$ 147,00. Muito barato esse curso. 4 horas de treinamento, gente. O curso está gravado já. 4 horas de treinamento, R$ 147,00. Pode dividir em 12 vezes no cartão. Você não vai achar um treinamento desse valor, com esse conteúdo, com esse valor, até agora eu não vi ainda. Nem no Brasil e nem na América. Eu vi um aqui, $600, que dá quase R$ 4.000, de 1h30, mais ou menos, o conteúdo. Eu fiz o conteúdo com 4 horas. Treinamento, vou lá para o estacionamento, faço na porta, pego o papel, vou mostrando o que um servo, um líder pode fazer por R$ 147,00. Então, Então, a palavra para liderança. Nós começamos sobre regras da oratória. Então, se você quer ser um líder de excelência, você precisa saber se posicionar, se comportar como líder. Líder é diferente de liderado. Se o liderado está rindo da piada lá, você pode até rir, mas até a sua risada tem que ser diferente. Se os liderados estão brincando, se você entra na brincadeira com eles no mesmo nível, ou você tem que ter muita autoridade para eles saber que você está brincando, mas você é o líder, ou se você não tem tanta autoridade, você nivela eles, iguala a eles. Aí daqui a pouco está dando tapa na sua bunda, dando pateleco na sua orelha, está brincando com você. Autoridade zero, perdeu. Se você não tiver entendimento. Então, para ser líder, tem seus ônus tem os seus bônus e os seus ônus. Então, líder não é performance no altar. Líder não é só receber diploma. Líder, meu irmão, é o pau quebrando, é resolver conflito, é apagar incêndio. Líder é ter solução. Olha, uma regra
uma regra importantíssima para quem é líder. Grave isso aqui, ó. Anota isso aqui, pode até digitar o que eu vou falar aqui, ó. Se alguém puder digitar, eu agradeço. Líder tem que ter cabeça de solução. Alguém pode digitar isso aqui? Digita que eu vou fixar o comentário. Quando você digitar aqui, eu vou fixar o comentário. Líder tem que ter cabeça de solução. Eu vou falar por quê. Líder tem que ter cabeça de solução. Quem puder digitar aqui, eu vou fixar o comentário. O que é cabeça de solução? Ah, aqui, ó. Deixa eu pegar o comentário da Thaís. Fixar comentário. Gente, se você é líder e você só leva problema, você não é líder. Você não é líder. Você é um problema ambulante. Isso aí. Você tem que ter cabeça de solução. O líder tem que ser aquela pessoa que quando chega o problema em você, você tem que ter pelo menos 3 vias para resolver. Obrigado, gente. Pessoal, até todo mundo digitou agora. Mas é bom que você memoriza. O líder tem que ter cabeça de solução. Se alguém chega e fala, amanhã tem grupo de crescimento e não tem comida, como é que nós vamos fazer? E aí, o que você vai fazer? Se alguém chega e fala, assim, olha, morreu o irmão, tem que ir lá orar no velório. E o pastor não está aqui. E aí? Cabeça de solução. Eu tô falando direto, sem rodear, sem ser técnico. Rasgado, nu e cru, sem fachada e sem cortina. É o que o irmão falou aqui, ó, líder até na caverna de Adulão, é isso mesmo. Gostei, literalmente, é isso aí. Então, aqui na nossa igreja, eu falo isso. Ó, quem é líder não chega para mim trazendo problema, não. Traz o problema, mas já vem com a solução. Então, às vezes ele chega e fala, pastor, amanhã tem rede de jovens. E aí? Amanhã tem rede de homens. Pastor, tem que fazer um churrasco. Eu falei, e aí? O que nós vamos fazer para eles? Se você não forçar o liderado a pensar, ele vai ser sempre um carregador de problema. Então, quando o seu líder chegar em você, você tem que perguntar, e aí, o que você acha que a gente faz para eles? Agora, se você der uma ideia maluca, estranha, uma ideia que não cabe aqui naquela hora, aí você fala para ele, olha, a ideia sua é interessante, mas vamos pensar outra coisa. Você precisa forçar o seu líder a pensar em solução. A ter, como diz um vocabulário lá fora, a ter carta na manga, a resolver problema. O pastor está pregando, tem um problema na portaria, e aí? O pastor vai ter que descer do altar para resolver o problema? Não é possível. Tem que ter alguém lá embaixo que pode resolver o problema. Então, o líder é a pessoa que apaga o incêndio. O líder é quem tem que ter a mente além dos normais. O líder, ele tem que ter a solução para um problema que nem veio ainda. Isso aqui é forte, hein? O líder, ele tem que ter a solução para um problema que nem veio ainda. Pastor, mas como é que pode, pastor? Tem que ter. Bem-vindo. Bem-vindo ao grupo, ao ninho de águias. Bem-vindo ao ninho de águias. Líder tem que estar preparado para a guerra. Líder tem que estar preparado, meu irmão. Você acha que... Eu estou nos Estados Unidos. Você acha que o Donald Trump, o governo Trump, se alguém soltar um míssil aqui agora nos Estados Unidos, caiu um míssil aqui no meio da América, Deus o livre e guarde, caiu um míssil aqui. Você acha que vai olhar um para o outro e vai fazer assim, e agora? O que nós vamos fazer? E agora? Vamos estudar o caso? Vamos ver. Aí começa a atacar os Estados Unidos. Você acha que o líder vai ter que parar, pegar papelzinho? Vamos pensar. Irmão, tem problema que você tem que estar com a resposta na cabeça, sem o problema ter chegado ainda. Se cair um míssil aqui, qualquer país que jogar um míssil aqui nos Estados Unidos, meu irmão, o Trump vai aprontar um salseiro, vai arrebentar com esse povo. Pode escrever isso. Em questão de minutos. Ação e reação. Então, liderança de proteção não é aquela que pensa muito para fazer, mas é aquela que já tem uma resposta antes de fazer. Falei sobre isso na live de ontem. Você precisa ser proativo do que reativo. Liderança reativa sofre. Liderança reativa
ela padece. Liderança reativa, qual que é o reativo? É aquele que só pensa depois que acontece. É aquele que só faz depois que deu ruim, o reativo. É aquele que só faz depois que a porta fechou. Liderança proativa é a liderança que pensa antes de acontecer. É isso aqui, ó, que a Jane colocou. Mais proativo, menos reativo. Quanto mais proativo você for, menos problema você vai ter. Então você tem que ter aquele senso de segurança do cinto de segurança. Sabe qual que é? Sabe qual que é o senso de segurança do cinto de segurança do carro? Você entra no carro, você liga o carro, aí você está andando com o carro e você não colocou o cinto. Aí você vê uma viatura de polícia a 200 metros de você. Qual que é a sua ação instintiva na hora? Na hora. Vendo um carro de polícia vindo na sua direção. Qual que é a sua ação instintiva que você faz na hora? Pegar o cinto e fivelar o cinto. Mas eu te pergunto uma coisa. O policial do carro te viu dentro do carro? Não. A 200 metros, aquele policial viu que você está sem cinto? É claro que não. Então por que você colocou o cinto? Ação preventiva. Porque já foi estabelecida uma cultura que se você não colocar o cinto de segurança na saída do carro, você vai ser penalizado. Então, toda ação que ela é preventiva com penalização, ela gera uma ação instintiva em você para a solução. Por isso que o seu departamento tem que trabalhar no proativo. Vamos fechar as brechas para não acontecer. Vamos amarrar as pontas para não deixar acontecer. É o que o irmão colocou aqui, ó. Líder com espírito de procrastinação. Misericórdia. Gente, um líder com espírito de procrastinação é terrível. É a famosa síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele não resolve hoje, vai empurrando de barriga, vai empurrando de barriga. A igreja sofre, o grupo sofre, ele padece, ele perde a autoridade, os resultados não vêm, porque fica procrastinando. Amanhã eu faço, amanhã eu ligo, amanhã a gente começa. Aí nunca faz, nunca começa, nunca termina. Amém? O meu treinamento está liberado na biografia do Instagram, para quem não comprou ainda, para quem não adquiriu. São 4 horas de treinamento, pelo um valor de R$ 147, muito barato. Pode dividir em 12 vezes no cartão. São 4 horas de treinamento com 18 temas: dízimos e oferta, portaria, recepção, abordagem, estacionamento, como lidar com o liderado, como falar, como fazer uma reunião, como você vai se comportar durante uma reunião. Tudo isso eu falo no treinamento de 4 horas, simulando, com imagens, simulando. Então, eu acredito que se você não adquiriu, esse treinamento vai abrir muito a sua mente, que é líder. Líder Hotmart, isso mesmo, Jonathan, isso mesmo. Está lá pela plataforma Hotmart, já está aqui no link. Então, gente, se você foi consagrado na igreja, se você foi levantado a líder na igreja, ou se você já está como líder na igreja, mas você não foi treinado, a chance que você tem agora. Eu fiz esse treinamento pensando em você. Por que eu fiz pensando em você? Porque eu passei por isso. Eu fui líder de jovens, de mais de 300 jovens naquela ocasião, lá em Goiânia, uma certa feita, durante 2 anos, e eu não fui treinado para ser líder de jovens. Eu entrei, foi igual um caminhão de abóbora, ou de abóboras, né? Foi se ajustando conforme vai andando. Já viu o caminhão de abóboras? Você joga as abóboras em cima, e aí conforme o caminhão vai andando e balançando, as abóboras vão se ajeitando. Então, a minha liderança na época foi mais ou menos desse jeito. Eu fui vendo e fazendo, mas ninguém me ensinou, ninguém me treinou, ninguém me capacitou. Depois, eu fui líder de homens, de varões, do mesmo jeito. Ninguém me treinou, ninguém me capacitou. Eu lembro de uma feita que uma pessoa chamou minha atenção, porque estava lendo um versículo na Bíblia, a igreja parou e pediu para todo mundo ficar em pé. E aí estava lendo o versículo. E aí eu cheguei na igreja e entrei e sentei. Quando eu entrei e sentei, aí o irmão depois falou para mim: você não pode entrar na igreja quando está lendo o versículo, não.
Quando a igreja está de pé, lendo a leitura devocional do culto, você tem que ficar na porta esperando. Você não pode entrar na igreja assim, não. Gente, eu nunca esqueci daquilo. Mas eu tinha sido treinado? Não. Eu tinha sido ensinado? Não. Alguém tinha falado aquilo para mim? Não. Então, muitas das dores que eu passei desde a minha juventude como líder de jovens até pastor, eu pensei, se eu passei, muita gente pode ter passado por isso. Então eu percebi, dentro da ambiência religiosa, muitas coisas que acontecem e a pessoa não fala para você, não te instrui, às vezes vê você fazendo errado e não fala nada. Eu contei na live que um irmão deu uma saudação na nossa igreja, foi visitar a nossa igreja, deu uma saudação, e ele falou assim, abra sua Bíblia comigo, no livro dos Salmos, capítulo de número 23. E aí eu falei para ele depois que ele leu, eu falei, irmão, eu posso te dar um feedback instrutivo? Claro, pastor. Eu falei, só Salmos não tem capítulo. Então, toda vez que você for ler Salmos, você vai falar só o número, Salmos 23. Aí ele falou, pastor, eu sou crente há mais de 10 anos. Ninguém nunca me falou isso. Então, às vezes você peca, você erra, não é porque você é burro, tonto, é negligente, não, é porque ninguém nunca te ensinou. Como é que você vai cobrar de alguém que nunca foi ensinado? Como é que você vai cobrar de alguém que nunca aprendeu? Então esse treinamento é voltado para você que quer crescer, que quer desenvolver, que quer aprender coisas mínimas no dia a dia. Eu falo no treinamento sobre coisas mínimas, mas que traz um entendimento gigante para você. Igual essa questão de nunca entrar na igreja quando estiver lendo a Bíblia, esperar ler a Bíblia, quando começar a orar você entra. Então, são coisas que estão no treinamento que vai te ajudar muito. O treinamento está na biografia, aqui na minha bio, você pode clicar lá, ou digita a palavra eu quero na minha ministração, na minha postagem que eu fiz aqui, a última postagem, no Instagram, você digita a palavra eu quero, vai chegar um link para você, você pode já adquirir direto pelo link. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que ficou comigo até agora. Para recapitular o que eu comecei falando na live hoje, alguém lembra das 3 regras da oratória? Alguém lembra das 3 regras da oratória? Sai dessa live pegando muitas coisas, mas entre elas o que eu falei aqui, 3 regras da oratória. Falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Lembra que eu falei no início? 3 regras da oratória? Falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. E eu complementei. Às vezes, o menos é mais. Não é falar muito, é falar pouco, mas falar o objetivo e o necessário. Espero que essa live tenha te ajudado. Eu tenho um grupo exclusivo. Se você não está no meu grupo, aqui mesmo no link tem o link, aqui na minha biografia tem um link do meu grupo, que essa live vai ficar salva lá no nosso grupo exclusivo e vai ficar salva no meu canal no YouTube. Se você não inscreveu no meu canal no YouTube, gente, eu tenho mais de 1000 vídeos no meu canal. Vai lá no meu canal no YouTube, digita Pastor Carlos Maia, inscreva no canal e ative as notificações. Hoje mesmo entrou uma palavra que eu preguei ontem aqui na igreja. O tema da palavra que eu preguei ontem foi capa, cegueira e mendigo. Capa, cegueira e mendigo. Eu conto a história do cego Bartimeu, bíblica e teológica, em 40 minutos, 30 minutos mais ou menos. Eu resumi a história na mensagem de ontem do cego Bartimeu, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50. Uma mensagem muito poderosa. Ela está no meu canal no YouTube, colocou agora de manhã. Capa, cegueira e mendigo. Que eu falo a história de um homem que tinha uma capa, que era cego e que estava mendigando à beira do caminho. Já escreva no canal que provavelmente, a partir das próximas semanas, eu quero começar a fazer as lives pelo YouTube, até porque tem muita gente lá e já fica gravado para todo mundo assistir lá quando quiser. E eu acredito que vai ser muito bom para todos nós. Tá bom, gente? Eu posso orar por você? Eu posso orar por você? Senhor, eu te dou graça nessa manhã, nessa tarde. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada amigo, de cada pessoa. Obrigado pelo pão, alimento, pelo sustento. Eu te peço que o Senhor continue nos dando o dom das ciências teológicas, o dom da revelação bíblica, o conhecimento de todas as coisas para aplicarmos o que é certo e não o que dá certo. Abra a nossa faculdade mental,
o nosso entendimento humano, entendimento bíblico, e que todas essas lives sejam para a tua glória e para a tua honra. Obrigado por tudo, por mais um dia, pela família digital, pelas pessoas que estão parando para ouvir, e que tudo que for liberado aqui seja para o crescimento e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Amanhã, sábado, eu vou voltar amanhã. Tá pensando que vai ficar livre de mim? Não vai, não. Amanhã eu vou trazer um conteúdo para edificar a sua vida. Amanhã no mesmo horário, 10 horas na América, meio-dia no Brasil. Então o horário base é meio-dia no Brasil, tá bom? Gente, espero que a poderosa mão do Eterno esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Eu vou deixar essa live salva lá no canal no YouTube. Vai lá depois. Deus te abençoe, fica com Deus. Até amanhã.